E aí, vamos estudar a lição? Povo de Deus, em Jerusalém, Paulo foi muito bem recebido na casa do irmão Minason. Nome diferente, Minason. É gostoso quando a gente é bem recebido pelas pessoas, e isso eu tenho experimentado por onde eu tenho passado. O carinho com que as pessoas no estado do Pará, Maranhão, Amapá ou qualquer lugar do mundo a gente esteja pregando o Evangelho, o povo nos recebe muito bem. E isso deixa marcas que certamente nos acompanharão por toda a vida. A recepção calorosa. Paulo foi muito bem recebido na casa deste irmão em Jerusalém. Em contrapartida, Paulo estava sendo muito criticado porque estavam espalhando boatos, fofocas a respeito dele. É uma conversa infundada de que ele estava pedindo para que os gentios abandonassem a lei de Moisés. Como é que podem, de modo tão irresponsável, afirmar algo que Paulo nunca declarou? Algumas pessoas simplesmente interpretam alguma coisa e dizem ao teu respeito como se você tivesse falado aquilo que elas interpretaram. Isso se chama fofoca. Ridículo isso. Enfim, usados pelo diabo, eles prepararam todo um cenário para a perseguição de Paulo. Todo indivíduo que levanta coisas infundadas ou inverdades acerca da vida de alguém, ou mesmo fica propagando fatos horríveis a fim de manchar a reputação de alguém, essa pessoa está sendo uma agente de Satanás. E foi assim que eles trabalharam para manchar a reputação de Paulo, trazendo à tona alguma coisa que era plenamente infundado. Resultado, Paulo ainda quis criar um clima fazendo algo politicamente correto. Ele financiou alguns judeus para criar um bom clima de relacionamento, o fato de que alguns poderiam se submeter ao voto nazireado, que era uma bênção sacerdotal estendida a um membro comum do povo. Em outras palavras, qualquer pessoa do povo, ao se submeter ao voto nazireado, poderia então fazer a obra de um sacerdote. E Paulo financiou este negócio. E isso foi um erro, porque Paulo abriu mão de alguma coisa que favoreceria os atos legalistas por parte dos irmãos judeus, que afirmavam que coisas nos tornavam especiais diante de Deus e não simplesmente o sacrifício de Cristo. Paulo, em nome da boa vizinhança, acabou alimentando alguma coisa que não era para ser alimentado, o legalismo dos irmãos. De certa forma, Paulo cometeu um erro porque ele se vendeu. Ei, não sacrifique a verdade no altar da paz, para ficar de bem com os outros, abrir mão daquilo que você acredita ser correto. Não faça isso, não se venda. E mesmo os grandes homens cometem erros, e aqui está evidente um erro cometido por Paulo, e Ellen White até comenta dizendo que a implicação de sua atitude era exatamente aquela que ele tentava vigorosamente combater. Como é que ele apoia alguma coisa que ele sempre combateu? Enfim, a ideia de que havia dois evangelhos, um para os gentios, a salvação pela fé, e o outro para os judeus, a salvação pelas obras. Paulo, ajudando este ritual como se ele ainda fosse necessário, estava endossando mais ou menos a salvação pelas obras, só para manter a paz com os irmãos em Jerusalém. Enfim, ele errou, nós erramos, e agora Deus nos ajuda, a despeito dos nossos erros, a nos erguermos e seguirmos em frente. E que seja isso que ocorra neste dia na nossa vida, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, infelizmente cometemos muitos erros e te pedimos ajuda para nos erguer e continuar prosseguindo, indo em frente em direção à realização da tua vontade, em nome de Jesus.